Você já se perguntou por que, mesmo orando tanto, as portas continuam fechadas? Porque parece que, quanto mais você tenta fazer o certo, mais as coisas dão errado. Há momentos em que parece que Deus se esqueceu da sua existência. Mas e, se eu te dissesse que o silêncio dele é na verdade uma resposta? Que essa espera dolorosa, que esse deserto que você está atravessando, tem um propósito muito maior do que você pode imaginar? Hoje você vai entender por que nada deu certo até agora e por que tudo está prestes a mudar. Talvez você esteja cansado, não fisicamente apenas, mas na alma. Cansado de sorrir para não preocupar ninguém, de levantar todos os dias e fingir que está tudo bem, quando por dentro existe um peso que parece que nunca vai sair. Você já tentou de tudo. Orou, jejuou, fez campanhas, buscou respostas. Mas a sensação é que nada muda. E quanto mais você se esforça, mais parece que tudo conspira contra você. O que antes era esperança, hoje é apenas uma tentativa de manter a fé de pé. Você sente que está sendo deixado para trás, como se Deus estivesse abençoando todo mundo, menos você. Mas eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito nos últimos tempos. Deus não te esqueceu. Ele viu o seu silêncio. Viu aquela lágrima solitária que ninguém percebeu. Ele sabe do fardo que você carrega, esse que você não compartilha com ninguém para não parecer fraco. E hoje ele te trouxe até aqui por um motivo. Não é coincidência você estar ouvindo essa mensagem agora. O que você precisa entender é que os olhos de Deus nunca saíram de cima de você. Enquanto o mundo girava e os dias passavam, ele estava observando cada detalhe da sua vida. E agora ele quer te lembrar de algo essencial. A sua dor não é invisível para o céu. Seja bem-vindo à mensagem que vai reacender sua fé. Você conhece a história de Jó, um homem descrito na Bíblia como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas mesmo com todas essas qualidades, Jó enfrentou perdas que poucos teriam força para suportar. Em questão de dias, ele perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. E o que talvez seja ainda mais difícil, foi julgado e condenado por pessoas que deveriam consolá-lo. Você deve ter feito algo errado para merecer isso, diziam seus amigos. Mas o que ninguém via era o que Deus estava fazendo nos bastidores. O sofrimento de Jó não era castigo, era processo. E no meio da dor, mesmo sem entender, ele declarou: "O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor." Talvez você esteja vivendo o seu momento Jó. Tudo parece ter sido tirado de você. As portas se fecharam, as pessoas se afastaram, e até a sua saúde emocional está fragilizada. Mas assim como aconteceu com Jó, sua história não termina na dor. A Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo que possuía antes. Sim, o dobro. Porque Deus nunca encerra um capítulo em dor sem preparar um recomeço em honra. O que você está vivendo agora pode parecer o fim, mas para Deus é apenas o início de um novo tempo. Você pode não entender o porquê, mas Deus está escrevendo o para quê. E assim como fez com Jó, ele vai mostrar que cada lágrima tinha um propósito. Não é punição, é preparação. Talvez você esteja exatamente no meio de uma fase onde tudo parece parado. Você já tentou abrir portas, já buscou ajuda, já fez tudo o que podia, mas nada se move. E isso começa a gerar em você uma sensação silenciosa de fracasso. Você olha ao redor e vê pessoas prosperando, seguindo em frente, vivendo respostas, enquanto você continua esperando. E dentro de você, a pergunta se repete: Deus, até quando? O que você precisa entender hoje é que essa espera não é castigo. É estratégia. Deus não está atrasado. Ele está te preparando. Há situações que, se tivessem acontecido antes, teriam destruído você. Por isso, o tempo da espera é, na verdade, um tempo de construção. Enquanto nada parece acontecer do lado de fora, Deus está fortalecendo suas raízes. Está moldando seu caráter, curando suas feridas internas, ensinando você a depender dele e não das circunstâncias. Às vezes,
A porta se fecha não porque Deus quer te punir, mas porque Ele quer te proteger. Você já pensou quantas vezes você pediu algo que hoje, olhando para trás, percebe que teria te feito mal? Ele vê o que você não vê. Ele conhece o futuro e está mais interessado em te conduzir ao destino do que em te agradar momentaneamente. É por isso que algumas conexões se romperam, que certos caminhos se encerraram, que oportunidades escaparam das suas mãos. Porque o que Deus tem para você não é qualquer coisa. É algo específico, alinhado com o propósito que Ele escreveu para a sua vida. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você chora, Ele coleciona cada lágrima como sementes de um futuro abundante. Nada está parado. Está sendo orquestrado no invisível. E logo, o que era só promessa se tornará realidade diante dos seus olhos. Agora escute com atenção, porque o que vou te dizer pode ser o divisor de águas na sua vida. Existe algo acontecendo ao seu redor, mesmo que você ainda não veja. Você acha que está estagnado, mas Deus está movendo as peças. Você acha que está sozinho, mas os céus estão trabalhando ao seu favor. Há uma promessa sendo ativada neste exato momento. E ela não é qualquer coisa. Ela é uma virada completa. Portas que estavam trancadas serão abertas. Corações endurecidos começarão a te olhar com graça. O que era escassez começará a se transformar em provisão. O que era conflito será substituído por paz. E tudo isso acontecerá de forma tão clara, tão precisa, que você não terá dúvidas. Foi Deus. Sabe aquela força que parecia ter desaparecido de você? Ela vai retornar. Mas não apenas como antes. Ela virá multiplicada. Você voltará a caminhar com propósito, com fé e com uma energia que há muito tempo não sentia. Você vai ver isso nos pequenos detalhes, na porta que se abre sem esforço, na ligação inesperada, na paz que invade o coração, mesmo sem explicação. Deus está restaurando o brilho nos seus olhos, a esperança que você deixou morrer. Ânimo que foi roubado pela dor. E não apenas restaurando, Ele está elevando. Você viverá não só o que perdeu, mas o dobro. O dobro de paz. O dobro de alegria. O dobro de graça. Prepare-se, porque nos próximos dias, sinais vão começar a aparecer. Situações que estavam paradas vão se destravar. E quando isso acontecer, você lembrará desta palavra. Nada foi coincidência. Foi Deus preparando você para viver o melhor capítulo da sua história até aqui. E esse capítulo começa agora, e talvez você esteja se perguntando, mas como isso vai acontecer? Como algo tão grande pode mudar de uma hora para outra? E eu te respondo com uma verdade eterna. Deus não precisa de muito tempo para fazer grandes coisas. Ele criou o universo em 6 dias. Ele abriu o mar em um instante. Ele ressuscitou mortos com uma só palavra. O tempo que você esperou não é obstáculo para Ele. Ele pode virar páginas em segundos. Ele pode escrever novos começos em meio às suas ruínas. Sabe essa sensação que você tem carregado? De que perdeu tempo? De que ficou para trás? Isso vai acabar, porque Deus é o único que tem poder de redimir o tempo. Ele vai fazer em meses o que não aconteceu em anos. Ele vai alinhar pessoas, recursos e situações que você nem imaginava serem possíveis. E quando acontecer, você vai se lembrar de cada palavra que ouviu aqui. Não se preocupe se ninguém entende o que você está vivendo. Nem todos conseguem enxergar o que Deus está plantando dentro de você. Mas no momento certo, o que está escondido vai florescer. E aqueles que duvidaram do seu chamado verão o cumprimento da promessa. A restauração que Deus está trazendo não é apenas exterior. Ela começa dentro de você, na sua mente, no seu coração, na sua fé. Você vai voltar a sonhar. Vai voltar a acreditar com ousadia. Vai olhar para frente com esperança e não mais com medo. Deus está ativando algo novo em você. E isso será apenas o começo. Você já percebeu que os maiores milagres da Bíblia aconteceram quando tudo parecia perdido? Quando não havia mais saída, quando os recursos acabaram?
quando a força humana não era mais suficiente. É exatamente nesses momentos que Deus entra em cena, não porque ele se atrasa, mas porque ele espera o cenário certo para mostrar que a glória é dele. E talvez você esteja vivendo esse momento agora. Um tempo em que você não tem mais controle, não sabe mais o que fazer, não consegue ver uma solução. E é exatamente aí que o milagre vai acontecer. Deus não precisa da sua força. Ele precisa da sua entrega. Enquanto você tentar carregar tudo sozinho, ele vai esperar. Mas quando você soltar, confiar e descansar, ele começa a agir com toda a força do céu. Porque a promessa não depende do seu desempenho. Depende da fidelidade dele. Você já viu Deus agir na vida de outras pessoas. Já ouviu testemunhos. Já se emocionou com histórias de transformação. Agora é a sua vez. Você não vai apenas ouvir sobre milagres. Você vai viver o seu. Deus está restaurando sonhos que você abandonou. Chamados que você achou que não era mais digno de viver. Promessas que você engavetou por causa do tempo que passou. Mas ele não esqueceu. E tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Não porque você merece, mas porque ele é bom, e a bondade dele não tem fim. Você está entrando em uma nova estação. Uma estação de restauração completa. Emocional, espiritual, familiar, financeira. Tudo aquilo que foi perdido, roubado ou destruído será devolvido de forma sobrenatural. Não haverá dúvida. Você saberá que foi Deus. Você chegou até aqui e isso não foi por acaso. Essa mensagem foi escrita para o seu coração, para esse momento exato da sua vida, para esse instante em que você quase desistiu, mas ainda assim decidiu ouvir mais um pouco, esperar mais um pouco, crer mais uma vez. Deus te conhece profundamente. Ele sabe dos seus limites, dos seus medos, das perguntas que você guarda só para si. E hoje ele está dizendo: você não foi esquecido. Eu ainda estou escrevendo sua história. Não permita que a dor do processo te faça desistir da promessa. Porque o tempo de viver de migalhas acabou. Agora é tempo de transbordar. Talvez você tenha pensado que não tem mais forças para continuar. Mas o que você não vê é que o seu sim silencioso, o seu levantar diário mesmo sem ânimo, é exatamente o que está destravando o mover de Deus. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. E agora, eu quero te convidar a fazer algo. Um simples ato de fé que pode mudar tudo. Escreva nos comentários: eu confio no mover de Deus. Se essa palavra falou com você, declare também: o propósito de Deus se cumprirá na minha vida. Se você precisa de oração, escreva aqui. Não tenha vergonha. Nós vamos orar por você. Você não está sozinho. Aproveite também para se inscrever no canal Jesus Flix. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que o céu quer te entregar. E se você deseja apoiar esse ministério, confira os produtos na descrição. Cada item ajuda a manter esse trabalho vivo e a levar esperança a mais pessoas. E lembre-se, você não foi criado para sobreviver. Você foi chamado para viver plenamente aquilo que Deus sonhou para você. O seu tempo não passou. O seu milagre não foi cancelado. O céu está em movimento. E você está prestes a ver com os seus próprios olhos o que Deus já decretou em seu favor.